Deus, a paz do Senhor, amém? Antes de você se sentar, cumprimente aí a irmã que está do seu lado, se você não conhece alguém, fala que bom que você está aqui, muito bom, estamos juntas porque Deus vai falar conosco, dá um beijo, dá um abraço, fala que bom. Amém? Glória a Deus, nós já sentimos a presença do Espírito aqui. Pode sentar-se. Amém, queridas? Quero agradecer a cada uma que está aqui, as minhas convidadas, especialmente. Olha que chá importante. Até de Assis, ó, minhas convidadas lá de Assis vieram, ó. Faz um tchau aí para o pessoal vê-las. Minhas amigas de Assis, essas duas mesas aqui são minhas convidadas. Aquela mesa ali também, minhas convidadas. A Denise de Campos. Obrigada por cada uma que está aqui, amém? Vamos ler mais uma vez. Aí meu marido, senão ele fica bravo comigo. O homem mais lindo, olha lá, gente, que coisa bonita. Pode olhar lá em cima, ó. Mas, ó, dá uma olhadinha rápida assim e volta. Volta aqui. É. Meu marido e minha filha também, que está lá. Glória a Deus. Abra comigo aí sua Bíblia, se você já fechou, em 2 Coríntios 5:17, que é o tema desse chá. E nós vamos falar sobre libertando-se do passado. Amém? Eu gostaria que você se aquietasse por um momento, prestasse atenção na palavra, para que o Espírito possa se manifestar aqui. Amém, queridas? Vamos esperar fazer silêncio? Amém. Porque aí a gente dá plena liberdade para o Espírito. Amém? 2 Coríntios 5:17, como a Marli já leu. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós vemos aqui nesse versículo 3 afirmações. A primeira afirmação, quem está em Cristo é nova criatura. Fala para a tua irmã, quem está em Cristo é nova criatura. Amém? É. Não é que será. Não é que já foi ou vai ser. É. Se você está em Cristo, a palavra de Deus já está nos afirmando. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Você pode até pensar, mas eu estou passando situações, problemas, enfermidades emocionais, físicas, espirituais. Só que Isaías 53 nos diz que Jesus já levou na cruz todas as nossas enfermidades. Quem crê nisso? E pelas suas pisaduras nós somos saradas. Então declare comigo, eu sou sarada. Declara com fé, eu sou sarada. Amém? Se a palavra de Deus fala que você é nova criatura, então pela fé você pode declarar, eu sou sarada. A enfermidade não tem poder sobre a minha vida. O inimigo não tem poder sobre a minha vida porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. A segunda afirmação, as coisas antigas já se passaram. Olha para a tua irmã e fala para ela, já passou. Para de sofrer. Olha para outra, vira para outra e fala, já passou, para de sofrer. Amém? Acabou. Fala comigo, acabou. Mas é uma coisa engraçada. Mulher tem uma tendência de levar o passado. Tem ou não tem? É uma tendência, assim, de ficar carregando o passado. Só que aqui está falando que as coisas antigas já se passaram. Então não vai mudar. O que você viveu, passou. Seja bom ou seja ruim, já foi, aconteceu. Então comece a viver o novo. E a terceira afirmação, tudo se faz novo. Aleluia. Fala para a tua irmã, tudo, minha irmã,
se faz novo. Não é que vai ser. Aqui está falando, tudo se faz novo. Então, nós precisamos entender uma coisa. Que enquanto nós não entendermos no espírito estas afirmações, nós vamos sempre trazer algo do nosso passado. Sempre nós vamos carregar aquilo que é do passado, e tanto as coisas boas como as ruins. Tem gente que vive do passado, das lembranças boas. Não é que você não vai lembrar, né, Marcinha? A gente lembra do nosso tempo, né? Lá em Assis, como era bom a igreja. Mas eu não posso viver daquele tempo, porque aquele tempo passou. E tem gente que não consegue mais viver o presente e pensar num futuro, porque carrega aquele tempo era tão bom, eu fazia, acontecia, eu tinha, mas acabou, passou. E você pode carregar aquilo que foi ruim, o sofrimento, o trauma, a dor de infância, a rejeição, a traição, mas eu quero te dizer, já passou. E não vai mudar. Então, é preciso entender essas afirmações no espírito para viver o novo de Deus. Nós temos uma escolha todos os dias. Nós podemos escolher a vida ou a morte. E eu quero te perguntar, o que você tem escolhido? Pergunta para a tua irmã, qual tem sido a tua escolha? Viver ou morrer? Jesus é vida, o diabo traz a morte. E quando você fica carregando o teu passado, você vai morrendo. E sabe o que mais? Quem vive do passado é museu. Tem algum museu por aqui? Eu não sou. Quem vive do passado é museu. E para que serve o passado? O passado ele serve, em primeiro lugar, para roubar o teu presente. Porque enquanto você está revivendo o passado, você esquece de viver o presente. Não é? Não dá tempo, porque a tua mente está ligada lá no passado, na dor, no sofrimento ou naquilo que foi bom. E o presente você está esquecendo de viver. O passado te impede de viver o futuro, porque quem está com o pensamento lá no passado não consegue enxergar o futuro. Só que a palavra de Deus em Provérbios fala o quê? Que haverá bom futuro e não será frustrada a nossa esperança. Então fala para a tua irmã, tem bom futuro para você. A tua esperança não vai ser frustrada. Entendeu? Pergunta para ela, você entendeu isso? Precisa entender. O passado ele serve também para roubar a nossa autoridade. Sabia disso? Nós temos autoridade para denunciar o espírito de enfermidade, para denunciar aquilo que vem nos atacar emocionalmente, para denunciar aquilo que vem para destruir a nossa casa. E essa autoridade nos foi dada por Jesus Cristo. Mas quando você está lá no passado, você não tem autoridade nenhuma, porque o diabo vem e faz ninho na tua cabeça. Ele vem e rouba os teus pensamentos, rouba os teus sentimentos. Só que hoje, Deus quer restituir a autoridade de cada uma. Em nome de Jesus. E o passado, ele tira o nosso reinado. Fala para a tua irmã, você tem um reinado. E o diabo quer roubá-lo. Amém? E agora eu quero mostrar para vocês a diferença daquela que vive do passado e daquela que vive o presente e o futuro que Deus tem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Lá no livro de Esther, no capítulo 1, versículo 10. Um pouquinho antes do livro de Salmos. Acharam aí? Esther 1, versículo 10 diz assim. Se você não trouxe a sua Bíblia, presta atenção que você vai entender. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, ó, cada nome bonito, Bigtá, Abagtá, Zetar e Cargas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero,
que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Preste atenção como ela era. Em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Versículo 19 agora. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue que Vasti não entre jamais, olha só, não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja, o que está escrito aí? Melhor do que ela. Que o rei deu o reino a outra que seja melhor do que ela. E o verso 21. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Quem já ouviu falar de Vasti? Quem já ouviu falar de Vasti? Vasti, ela era a rainha, e ela vinha de uma linhagem real. Então Vasti, ela vivia do passado. Qual é o passado que ela carregava? O passado da sua nobreza, o passado do reino, quem sabe, que seus pais tinham. Ela vivia do seu orgulho, ela vivia da sua beleza, da sua arrogância. Ela achava que podia falar, fazer e desfazer e que ia ficar tudo legal. Ela pensava assim, sempre fui linda, sempre determinei todas as coisas, sempre ditei as ordens, tem que ser exatamente como eu quero. E agora eu não quero ir na presença do rei. E agora eu não sou nenhum brinquedinho para que ele fala, vem aqui e eu tenho que ir correndo. Vasti se achou no direito de falar não para o rei. Ela se achou no direito por causa da nobreza, do passado, daquilo que ela se achava, para falar para o rei que não iria. E quem não conhece a história, o rei ia dar um banquete, estava numa festa. E ele começou a mostrar toda a sua riqueza para os convidados. Só que a maior riqueza dele era Vasti. E a sua coroa e a sua beleza. E era tanto orgulho que ele falou, chama lá Vasti, porque eu preciso mostrá-la. Só que Vasti se recusou, porque ela se achou boa demais. Vocês já ouviram falar do espírito de Jezabel? Quem já ouviu falar do espírito de Jezabel? Quem nunca ouviu precisa estudar. É o espírito que manipula, que faz da mulher mandona, autoritária, que se acha boa demais, que quer mandar no marido, que quer reger todas as coisas e determinar todas as coisas, porque ela se acha mais importante. Queridas, era tudo que o diabo precisava para roubar o reinado de Vasti. E é tudo que o diabo espera de nós para roubar o nosso reinado. A porta estava aberta. Agora era só entrar e fazer a festa. E quando nós vivemos do nosso passado e nos apoiamos no nosso passado e mantemos o orgulho, a arrogância, tudo aquilo que eu já falei de viver o presente, de enxergar o futuro é roubado, é tirado. E você vive com o coração amarrado, amargurado, pensando se eu tivesse feito assim, ou se eu não tivesse feito, e você não consegue mais ouvir a voz do Espírito de Deus e entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí você vai carregando aquilo, carrega a falta de perdão, carrega o ressentimento, carrega a mágoa, eu não posso perdoar, eu não quero, eu não vou. Não, eu fui humilhada demais. Me desprezaram demais. E aí você vai perdendo o seu reinado. Tem gente que carrega a síndrome da Gabriela. Conhece a síndrome da Gabriela? Eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim.
Tem outras, então, que carrega a síndrome do Peter Pan. Nunca cresce, quer ser sempre criança. Qualquer coisinha corre lá no colo da mamãe. Qualquer coisinha vai se desmanchar. Não consegue amadurecer jamais. Porque está carregando aquelas deformações. E todo erro tem consequência. Fala para a tua irmã, todo erro tem consequência. E nós vimos aqui, porque no contexto da história não dá para ler tudo, mas o rei ficou muito irado. E aqueles conselheiros falaram assim, olha, rei, você tem que dar um jeito nisso. Porque se você não tomar uma atitude, daqui a pouco todas as mulheres do reino vão fazer igual Vasti. Vão se achar no direito de falar que não vai, que não quer, que não pode. Então eles falaram, olha, é só uma sugestão. Sabe quando o diabo coloca uma vozinha assim e fala para você, é só uma sugestão? Veio aquela voz, é só uma sugestão. Tira o reinado de Vasti e dá para outra que seja melhor. E não permita que ela entre jamais na sua presença. O diabo vem com aquela voz e fala, você é boba. Para que você vai fazer? Você vai perdoar. Você é boba, não olha para a cara daquela lá. Ela falou de você, te humilhou. Ah, não olha para tua sogra não. Ah, o filho, ah, o marido. Vozes que começam a vir para roubar o reinado. Só que Deus tem um tempo novo para a nossa vida. Tira o reinado de Vasti e dê para outra que seja melhor do que ela. E foi o que aconteceu. E se você conhece a Bíblia, depois desse tempo, nunca mais se ouviu falar de Vasti. Vasti representa a profana. Fala para a tua irmã, Vasti representa a profana. Que está dentro de nós. Entendeu? Sabe o que é a profana? A profana são aqueles sentimentos que te impedem de viver a vontade de Deus. São aqueles sentimentos que te impedem de ouvir a voz do Espírito. São as amarguras, são os medos, a insegurança. E é preciso tirar de nós a profana para que a Virgem se manifeste. Fala para a tua irmã, a profana vai sair para que a Virgem se manifeste. Amém? E lá no capítulo 2, acompanhe comigo o versículo 7. Esther 2, o versículo 7. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. No versículo 10 agora. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. No versículo 17, olha que tremendo. O rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Deus quer colocar na sua cabeça a coroa real. Quem quer sair daqui hoje com uma coroa? Levanta a mão bem alto. Quem quer? Você tem certeza? Quem está disposta a deixar o passado para trás? Quem está disposta a receber hoje a cura no seu interior para falar, Senhor, eu quero viver o tempo novo. Amém? Deus tem esse tempo para a nossa vida. E é só entender qual era a condição de Esther. Ela não tinha linhagem real nenhuma. Porque nós lemos aqui, foi feito um concurso de beleza, e o tio Mordecai falou para Esther, criara como filha, na verdade era primo, falou para ela, olha, te inscrevi, você vai lá, mas não fala para ninguém a sua linhagem. Esconde isso. Seja sábia. Então, ela fez aquilo que o tio havia determinado. Qual era a condição de Esther? Exilada.
Quem sabia disso? Ela era escrava. Ela não tinha linhagem, ela era escrava. O que pode ser uma escrava? O que podia ser uma escrava naquela época? Nada. Só que Deus faz coisas para confundir os sábios. Deus faz coisas loucas para confundir os sábios dessa terra. E daquilo que você nem espera, nem imagina, Deus pode fazer um milagre na sua vida. No momento que você menos espera, com a pessoa que você menos espera e nas condições que você nem espera e imagina, Deus pode fazer um milagre. Esther era escrava. A segunda condição dela era judia. Não revela para ninguém qual é a tua raça, tua nacionalidade, porque senão você já está fora. Os judeus eram perseguidos. Os judeus eram um povo desprezado. Quem já foi desprezado aqui? Quem já se sentiu desprezado? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Imagine você fazer parte de um povo desprezado. Imagine todo dia alguém olhar para você e te acusar. E cantar uma musiquinha. Você é escrava. Você não tem, eu tenho. Todo dia. E ainda, já como se não bastasse ser escrava e judia, era órfã. Pronto. Fechou o ciclo. Era órfã. Não tinha pai, não tinha mãe. Então ela tinha todos os motivos humanos para ser uma mulher revoltada. Tinha ou não tinha? Crescer sem a mãe. Quando veio a menstruação dela, não tinha uma mãe para falar para ela como que era, o que ia acontecer. Quando ela fez 15 anos, ela não tinha uma mãe para estar ali do lado, não tinha um pai. E ela poderia ter culpado todo mundo e ter culpado até Deus. E ela poderia ficar amarrado nessas suas condições e não ter vivido o reinado que Deus tinha para ela. Só que ela era uma mulher equilibrada. E ela falou: o meu passado não vai impedir o meu reinado. O meu passado não vai me impedir de ser feliz hoje. O meu sofrimento, a minha dor, a dor da separação, a dor de ter vivido tão pouco com os meus pais, ou nem ter conhecido, que eu não sei, aqui não fala, não vai me impedir de ser feliz, de ser realizada e fazer do meu tio uma família. E aproveitar a oportunidade que Deus está me dando para ser um testemunho vivo de que Deus é Deus de milagre, de que Deus é Deus que transforma, que Deus é aquele que pode levantar o caído, aquele que não tem nada, aquele que é desesperançado para fazer rainha nessa terra. Então, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. Foi isso que o louvor cantou agora há pouco. Senhor, eu estou aqui. Pode me usar como o Senhor quer. Pode me usar, ainda que eu tenha dor, ainda que eu não seja realizada naquilo que eu sonhei e esperei. Ainda que eu tenha sido frustrado em alguma área da minha vida, Senhor, pode me usar, eu continuo crendo. A minha fé está baseada no Deus que eu conheci um dia, porque o homem pode falhar, as pessoas podem falhar, mas Deus é Deus que não falha. Deus é Deus que me justifica, que me levanta, que abre caminhos e que fala: eu continuo sendo teu Deus, levanta e anda. Eu continuo sendo aquele que te escolhi. Abre a tua boca e fala. Fala do meu poder, porque todas as coisas já se faz novas. Amém. Entender no Espírito aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esther, ela tinha uma direção, ela não estava jogada. Ela tinha aquele homem Mordecai, que era um profeta, e que mostrava um caminho. Queridos, nós temos uma direção, a palavra de Deus. Fala para o teu irmão, você tem uma direção. Você tem a palavra de Deus. Amém. Algumas coisas que Vasti precisou vencer e que nós precisamos
vencer do passado para viver o nosso presente. Nós precisamos vencer, em primeiro lugar, o medo. Fala para a tua irmã, você precisa vencer o medo. Amém? Queridas, deixa aberto aí, se você está com a sua Bíblia, no texto de Esther. Mas eu quero que você vá lá comigo, em 1 João, lá no final da Bíblia. Livro de 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 4. Olha que tremendo que é isso. 1 João 4, no versículo 18. Amém? Diz assim, 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você entendeu isso? O amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Medo. Quem aqui tem medo? Levanta a tua mão. Quem tem medo de alguma coisa? Deus vai nos libertar do medo hoje. Quais são os tipos de medo que o diabo coloca? Medo da solidão. Medo de ficar sozinha, medo de envelhecer sozinha, medo de ser rejeitada mais uma vez, medo de ser frustrada, medo de não viver o sonho, medo de não ter uma família bendita, medo dos filhos, medo até de ser feliz. Então prefere carregar o passado porque tem medo. Só que o medo traz tormento. Sabe o que é tormento? O tormento faz a pessoa ficar desequilibrado. Porque fica aquela voz na cabeça dela, cutucando, falando da fraqueza. Você não pode, você não vai conseguir, você vai ficar sozinha, você não vai vencer, você não vai mudar, você vai ter enfermidade. Tem gente que fica doente de tanto medo que tem de ficar doente. Já viu um negócio desse? Ela tem tanto medo que ela atrai a enfermidade para o corpo dela. Esther precisou vencer o medo. Medo até de encarar aquele concurso. Até, quem sabe, e se descobrirem quem eu sou, da onde eu venho. Mas ela não permitiu que os atormentadores estivessem na vida dela. Queridos, em Apocalipse 9, no versículo 11, fala que o rei do tormento, o senhor do tormento, que está no abismo, se chama Apolion. Então não é porque estou falando, é porque a palavra de Deus diz que o medo traz tormento, e o senhor do tormento é Apolion, que está ali em Apocalipse. E tudo aquilo que traz medo, insegurança na tua vida hoje, você vai falar: Senhor, eu não quero ser escrava do medo. Porque o medo representa a falta de fé. Medo representa a falta de confiança naquele que pode todas as coisas. Esther venceu e você também vai vencer em nome de Jesus. Amém? Fala para tua irmã, o medo não vai te dominar. Porque Deus é maior do que o medo. Amém? E o perfeito amor, que é o amor de Deus, ele lança fora o medo. E hoje ele vai lançar em nome de Jesus. A segunda coisa que Esther venceu foi o complexo de inferioridade e rejeição. É duro se sentir rejeitada. É duro se sentir feia. Você já olhou no espelho e falou: como eu tô feia? Quem já ficou de mal do espelho? Alguém já ficou de mal do espelho aqui? Tô gorda, a Marli está falando aqui. Como eu tô gorda. Vamos pular, né? Vamos pular essa parte, que essa parte. Mas tem gente que carrega esse complexo. Porque se acha feia. Agora, por que você é feia? Porque você parou de se cuidar, querida. Porque você pode ser bonita. Porque você arrumou uma desculpa. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho, eu não posso, eu não faço. Eu quero falar para você, para tudo dá jeito. Se você crer.
Esther, ela se sentia, quem sabe, na sua infância, rejeitada, inferiorizada. Não tinha pai, não tinha mãe, desprezada por aquele povo ali, daquele reinado que fazia dela escrava. Só que ela venceu. Você pode ter sido rejeitada, você pode ter sido desprezada, você pode ter se sentido abandonada, você pode ter sido traída, você pode ter sido desprezada pelo teu pai, pela tua mãe, pelas tuas amigas, falaram de você por trás, fofocaram, inventaram história, mas eu quero te dizer, hoje você pode ser liberta em nome de Jesus. O complexo de rejeição te escraviza, te impede de ser bonita. Às vezes você é tão bonita, mas você não consegue se enxergar. Só que eu quero te dizer, Deus te fez assim e me fez assim também. Amém? Você pode ser gordinha, pode ser mais magrinha, pode ter o nariz um pouquinho torto. Não tem importância. Foi Deus que fez. Fala para a tua irmã, Deus te fez assim. E você é bonita. Amém? Agora pergunta para ela, você se acha bonita? Né? Nem tanto, hein, gente? Nem tanto, não vai sair daqui exibida. Mas é isso. Nós podemos ser bonitas. Amém? Você não precisa ficar toda feia, toda desarrumada, com o cabelo descabelado, sem pintar. Ai, credo. Tem compaixão. Jesus tem, mas a gente tem que ter também, né? Tem compaixão, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Amém? E hoje você vai vencer porque você é amada. Isaías 54 fala o quê? Ainda o teu Criador é o teu marido. Amém? Você pode estar, e todo o capítulo lá de 54 de Isaías fala que você pode ter sido rejeitada por um tempo, abandonada, mas Deus te levanta, Deus te capacita, Deus te traz de volta, e Ele fala que a esterilidade vai ser quebrada, e Ele fala, larga as estacas da tua tenda, porque tem coisa nova de Deus, tem água viva saindo do altar, tem a unção do Espírito de Deus para ser derramada, para te encher, para te fortalecer, e para que você saia daqui falando, eu posso todas as coisas, porque eu tenho um Deus que me ama, que me fez assim, e eu sou amada do Pai. Amém? Este é o poder de Deus na nossa vida. Esta é a unção que pode nos levantar e nos curar. A mesma unção que tirou a profana do reinado e colocou a virgem escolhida de Deus. Porque tinha um povo para ser liberto. E eu quero que você saiba, Deus quer te fortalecer porque tem um povo para ser liberto através da sua vida. Tem a tua casa, tem os teus amigos, tem as pessoas que convivem com você no seu trabalho. Deus quer te usar como usou a vida de Esther. Esther, em quarto lugar, precisou vencer as emoções negativas. Porque quem sabe quando ela estava lá se preparando, foi 1 ano de preparo. 6 meses tomando banho com os óleos essenciais. 6 meses de preparação para depois entrar na presença do rei. 1 ano para ir lá. E naquele 1 ano ela não abriu a boca. Tem gente que fala demais. Fecha a boca, irmã. Tem mulher que fala demais. Igual o Vasti, falou demais, perdeu o reinado. Só que naquele 1 ano, Esther se preparou. E quando vinha aquela voz, aquelas emoções negativas, o que eu estou fazendo aqui? Você já pensou assim? O que eu estou fazendo aqui? Quem já pensou assim? O que eu estou fazendo? E o diabo aproveita e fala, o que eu fiz da minha vida? Só que no momento que vinham aquelas emoções, ela se lembrava, Deus te colocou neste lugar, vai na fé do Senhor. E ela precisou vencer, em último lugar, o seu inimigo, Amã. Amã representa a morte. Amã queria trazer morte para o povo judeu. E lá no capítulo 3, vai lá no livro de Esther, volta lá comigo. No livro de Esther, no capítulo 3, o versículo 5 e 6, diz assim: Vendo, pois, Amã
que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Depois você lê a história para você conhecer. Só que Mordecai morria de inveja. Mordecai não. O Amã morria de inveja de Mordecai. E ele sabia que o povo era com Mordecai. Então, ele falou, eu não vou destruir só Mordecai. Eu tenho que destruir todo o povo. E ele armou uma cilada para que todo o povo judeu fosse morto. Só que todo intento do diabo, quando nós estamos em Cristo e nós somos nova criatura, tudo cai por terra. Amém? Todas as situações na tua vida que Satanás armou para te destruir, vai cair por terra, porque Esther destruiu o seu maior inimigo, que era a morte, e nós podemos destruir a morte no casamento, a morte na família, a morte espiritual, a morte no ministério, a morte emocional, a morte profissional. Tudo nós temos poder e autoridade quando nós estamos em Cristo e nós somos nova criatura. Amém? Nós podemos todas as coisas. Como que Esther venceu? 3 passos. Crendo na palavra do profeta. Fala para o teu irmão, creia na palavra do profeta. Amém? Lá no capítulo 2, no versículo 13. Então, é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. No versículo 14. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres. Sob as vistas de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e se ela fosse chamada pelo nome. Qual era a situação aqui? Quando elas foram entrar pela primeira vez na presença do rei, elas poderiam pedir alguma coisa daquilo que elas haviam conhecido do reino. Então uma pedia ouro, outra pedia um colar. O que você pediria se tivesse um monte de coisa aqui? Objetos, joias, o que você pediria? Cada miss pediu uma coisa. E Mordecai falou para Esther, não peça nada. Nadinha, nada. Nem um anel, nem um anel. Nem um brinco, nem um brinco. Porque no momento certo você vai pedir aquilo que vai ser para salvar a vida do povo. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Quem tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Então ande na palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ande na palavra. E eu estou aqui na qualidade do profeta para falar para você, Deus tem um tempo novo para a tua vida. Você crê? Você crê realmente? Você quer viver esse tempo novo? Daqui a pouco nós vamos orar e você vai abrir o teu coração. E você vai falar, Senhor, é a última vez essa dor. Eu vou deixar nesse altar esse sofrimento, porque eu vou andar debaixo da tua palavra, e a tua palavra diz que tudo se faz novo na minha vida e que eu sou nova criatura. Então, Senhor, eu quero sair daqui curada. Amém. Ela venceu porque ela creu no profeta. Ela venceu, em segundo lugar, o passado, porque ela assumiu a sua autoridade. Fala para a tua irmã, você precisa assumir a sua autoridade espiritual. Amém? Para de ser mais ou menos. Fala para a tua irmã, para de ser mais ou menos. Sabe? Eu sou quase de Deus. Existe isso? Eu sou quase convertido. Eu sou quase toda do Senhor. Eu sou quase, o quase
não está em lugar nenhum. Deixa de ser morno. Deus vai vomitar o morno. Ou você hoje decide e fala, eu quero Jesus, eu quero servir, eu quero ser curada, eu quero ser liberta, ou você vai ficar aí nessa paralisia. Ela assumiu a autoridade lá no capítulo 4. Ela disse assim no versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Estava armado aqui a história para a destruição do povo. E Mordecai mandou um recado para ela. Esther, faz alguma coisa. Vai lá na presença do rei e desmascara Amã. E no primeiro momento ela falou, mas eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidada. Porque se alguém se atrevesse a entrar na presença do rei sem ser chamada, poderia morrer. Ela poderia perder o reinado. Mas mais uma vez ela se colocou debaixo da palavra do profeta. Ela assumiu a autoridade e falou, vamos jejuar. Convoca todo o povo que está aqui nesse rei, no reino de Assuero. Convoque todos os judeus. E vamos jejuar 3 dias. Sabe o que significa 3 dias? O período da ressurreição. Você quer vencer em alguma área? Coloca isso como um propósito na tua vida. Faz o jejum e Deus vai trazer ressurreição nessa área da tua vida. Abre a tua boca e fala, Senhor, eu quero viver o período da ressurreição na minha vida. A partir de hoje, houve ressurreição para aquele povo e vai haver para cada uma de nós em nome de Jesus. E em último lugar, ela enfrentou cara a cara o seu inimigo. Sem medo de ser feliz. Tem gente que tem medo de entregar o passado. Tem medo de assumir aquilo que está no coração. Não é nada, já deixei para lá. Mentirosa, deixou nada. Eu nem ligo mais, só não olho para a cara. Não me incomoda mais, mas a pessoa entra no ambiente e você fica até com urticária. Só de pensar que ela está no mesmo ambiente que você. É ou não é assim? Não consegue. E lá no capítulo 7 de Esther, no versículo 6, respondeu Esther, o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, acaso teria eu querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele, Amã, preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. Agora era a hora dela fazer um pedido para o rei. Ela não tinha pedido ouro, nada, porque esse era o tempo. E esse é o tempo de você chegar na presença do Rei Jesus Cristo, hoje, e falar, Senhor, o meu pedido é esse, a cura da minha alma, a libertação do meu passado, a bênção na minha família, a restauração, a cura desta enfermidade. Hoje é tempo de você enfrentar o teu maior inimigo, seja ele em qualquer área, e falar, Senhor, eu quero sair daqui para viver o novo de Deus. Amém? E lá no livro de Isaías, é a palavra que Deus tem para cada uma de nós. Isaías 43, no versículo 13, diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?
Fala para a tua irmã, agindo Deus na sua vida, quem pode impedir? Amém? Agora olha o versículo 18. Se você tem a sua Bíblia, vamos ler juntas? Do versículo 18 ao 21. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Diga para a tua irmã, você foi formada de Deus, por Deus, e você foi escolhida por Ele. Amém? E porque Deus quer te ver bem, para que Ele seja glorificado na tua vida. Amém? Abaixa a tua cabeça. Deus quer que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Deus quer que você seja um testemunho vivo. Comece a orar. Você não está aqui à toa, nós não viemos aqui à toa. Deus tem esse tempo. Eis que faço coisas novas. Enfrenta o teu inimigo agora e fala para Deus qual é a tua dor. Só pode ser liberta, só pode ser curada aquela que declara que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você está aqui hoje e ainda não declarou publicamente a tua fé em Jesus e quer sair daqui liberta, levanta a sua mão aonde você está, que eu quero orar primeiro por você. Levanta bem alto a sua mão. Amém, amém. Quantas vidas. Fique em pé no teu lugar, você que levantou a sua mão. Fique em pé no seu lugar, por favor, que eu vou orar por você. Você que quer fazer essa oração, em nome de Jesus, fala assim comigo, Senhor Jesus. Você que está em pé, fala, Senhor Jesus, eu quero declarar que somente Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu quero confessar que a partir de hoje, tudo na minha vida se faz novo. Eu vou viver somente para o Senhor. Eu vou viver somente para glorificar o teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar essas vidas. Firma cada uma na tua palavra, na tua presença. Desfaz agora, ó Pai, todo o reino das trevas, das prisões, das amarras. Senhor, eu as coloco em liberdade para viver esse tempo de vitória, de caminhada com Jesus Cristo, e para encontrar no Senhor a cura, a libertação, a bênção completa e abundante que só o Senhor pode trazer. Eu as abençoo em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Vamos continuar orando. Você que quer ser curada, fica de pé no teu lugar. Se tem alguma área da tua vida que você precisa de cura, fica de pé no seu lugar. Se é uma enfermidade física, coloca a tua mão nessa enfermidade e Deus vai te curar. Comece a orar agora. Deixa o Espírito de Deus falar na tua vida. Se você precisa de cura no teu casamento, se você precisa perdoar, se você precisa ser liberta do medo, da insegurança, fala, Deus, eu quero, eu necessito. Se você precisa tomar um rumo, ore calabaxeri anderebalaias, vai orando. Ora ao Senhor, fala, Deus, eu quero sair daqui agora, liberta, sabendo que coisas novas o Senhor tem preparado para a minha vida. Ore canterebalaias, comece a orar, chama a existência a cura de Deus, chama a existência a cura na tua alma. Ore catarabalaias, em Espírito de Deus, sopra neste lugar, Senhor. Sopra sobre cada uma que entende a tua palavra, que quer tirar a profana. Vem, Espírito de Deus, toca agora. Tu és o Deus da cura. Eu ministro a cura do Senhor sobre o teu corpo físico, toda enfermidade física, toda dor na coluna, todo problema de circulação, todo
todo o mal que está alojado no teu corpo vai sair agora. Dores que te assolam, hemorragia, sai em nome de Jesus Cristo. Eu expulso agora, declaro que não vai mais ter poder sobre o teu corpo, porque você é sarada, porque Jesus levou na cruz todas as tuas enfermidades, e eu declaro e profetizo a cura do Senhor. Vem, Espírito de Deus, e toca agora na alma, Senhor. Quantas aqui estão feridas, meu Pai? Quantas estão carregando machucaduras, pesos do passado, ó Pai? Dores que parecem que não saem, xerecanterebalaias, angústia, Senhor, no coração, erecanterebalaias, em nome de Jesus. Recanterebalaias. Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui. Você acorda todos os dias com uma dor no teu coração, mas essa dor é de angústia por algo que você viveu algum tempo atrás. E essa dor te persegue, essa angústia, tem vezes que chega a faltar o ar, mas Deus está te dizendo: hoje eu te coloco em liberdade. Recanterebalaia. Se você tem passado isso, eu quero que você venha aqui à frente, em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar, em nome de Jesus. Vem aqui, porque Deus vai te libertar. Eu quero pedir para as irmãs, vamos orar por essas pessoas aqui. Continue orando, querida, em nome de Jesus. Orecanterebarabalaias. Em nome de Jesus. Checatarabarabalaias. Deus está mostrando algo muito sério, queridas. Algo muito sério. Tem pessoas aqui, Deus me fala, que fez abortos. Você fez aborto na época que você era jovem. E você foi obrigada a isso. Não é porque você quis. Só que você carrega essa dor, você não se desculpou. Deus vai te libertar hoje. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Quem é esta pessoa? Mais de uma, sai do seu lugar, não precisa ter vergonha, porque você não vai mais carregar essa dor. Deus te coloca em liberdade, você é nova criatura em Cristo Jesus. Recanterebarabalaias. Em nome de Jesus, eu quero insistir, porque Deus está me incomodando. Você que está nessa condição, você que fez aborto no seu passado, vem aqui. Pode vir, porque Deus te escolheu e Ele te diz: você é amada, amada minha. Recanterebarabalaias. Em nome de Jesus, você que está cansada emocionalmente, cansada de lutar, e você já acorda cansada fisicamente, porque parece que é todo dia a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Deus vai tirar o teu cansaço hoje e vai colocar uma nova alegria, uma nova disposição no teu corpo. Pode vir aqui, querida, nós vamos orar por você. Você que sente assim, há várias pessoas assim. Há várias, não é só um. São várias pessoas, em nome de Jesus. Xerecanterebalaias. Em nome de Jesus, vamos orando aqui, ó Mali, pelo cansaço físico. Deus vai restaurar o teu corpo e você vai saber: Deus tocou na tua vida hoje. Deus tocou na tua vida hoje. Deus tocou hoje. Recebe essa cura no teu corpo. Todo cansaço físico, toda a dor no teu corpo. Deus está te dizendo: você não está carregando um fardo maior do que você pode suportar, mas eu te fortaleço, porque eu sou o teu Deus e renovo as tuas forças, e isso vai glorificar o meu nome através da tua vida e do teu sacrifício, porque sou Deus na tua vida, diz o Senhor. Recatarabarabalaias. Traz agora o alívio, Senhor. Traz o alívio sobre cada vida. Checanterebalaias. Deus está me mostrando que tem algumas mulheres aqui que não têm paz. Você vive uma tribulação constante dentro da tua casa, a falta de paz, a falta da alegria, da presença do Espírito, mas o Senhor está te dizendo: eu derramo sobre a tua vida o fruto do meu Espírito, que é a paz. A minha paz vos dou, diz o Senhor. Recebe a paz de Deus hoje. Recanterebarabalaias. Coloca, Senhor, tira toda angústia, tira toda tribulação, Senhor. Tira toda agitação, tira toda falta de paz, Senhor, sobre cada lar agora, sobre os casamentos, sobre os relacionamentos.
Vem, paz do Espírito de Deus. Vem, sopra, sopra. Oh, quem precisa ser cheio do Espírito de Deus, levanta a sua mão agora. Você precisa ser cheio de uma porção nova do Espírito. Levanta a tua mão, começa a clamar. Fala, vem Espírito de Deus. Começa a falar em novas línguas. Fala, Senhor, eu quero ser cheio desta unção. Erecatarabarabalaias. Eu preciso, ó Pai. Eu preciso da unção do Espírito. Vem Espírito de Deus, me capacita. Orecanterebarabalaias. Tira toda a frieza. Tira toda a religiosidade, ó Pai, que fere o teu espírito, que impede a unção e a prosperidade do teu poder. Oh, recanterebalaias, derrama esta poção de vida. Oh, checatarabalaias, derrama, Senhor, derrama na presença do teu Espírito. Oh, recanterebarabalaias, recebe no teu corpo, oh, recebe no teu coração. Sinta a presença do Espírito, porque Ele te abraça agora e Ele te diz: eu sou o teu Deus que te escolhi, eu sou o teu Deus que separei esta noite para que você saia daqui abençoada, curada, e para que você saiba, você é minha amada, você é minha escolhida. Oh, recanterebalabaraias, e grandes coisas tenho preparado para você viver. Checatarabaraias, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Recebe a vida. Recebe a vida de Jesus Cristo. Recebe esta vitória, querida. Eu te abençoo para viver no Senhor esta paz. Eu te abençoo para viver no Espírito essa alegria, essa libertação. Aquele que te acusava não terá mais poder sobre a tua vida, porque o Senhor te diz: toda acusação já caiu por terra. E eu te coloco em liberdade. Recebe esta bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridas. Dá um abraço na tua irmã. Fala para ela: tudo se faz novo. Você é nova criatura. E eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.